só quero tocar shot agora. Tá chegando o São João e esse é um ritmo show de bola. Vamos com o Henrique! E aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Que maravilha! Nesse clima de shot, a gente vai seguir esta aula aqui, tá bom? Eu sou o professor de português Henrique e seus teclados. E hoje, agora, nós vamos estudar o realismo. Fica ligado comigo porque no final da aula vou cantar essa paródia completa sobre este assunto, ok? Curta já o vídeo. E se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Porque vai ajudar muito, beleza? Então, é hora de estudar! Origem do realismo. O realismo, gente, ele começou na França em 1857 com a publicação do romance Madame Bovary de Gustave Flaubert. Abandonando, né, o idealismo romântico, os escritores realistas eles propõem uma representação mais objetiva e fiel da vida social, né? Negam-se a encarar a literatura apenas como uma forma de entretenimento e fazem dela um instrumento de denúncia, né, dos vícios, da corrupção da sociedade burguesa lá daquela época, tá bom? Eles denunciavam as péssimas condições de vida do povo, a exploração dos operários, né, a influência da religião e das práticas supersticiosas que ela apoiava e a hipocrisia do relacionamento humano no casamento burguês. Olha só essa imagem aí, né? Que representa a angústia de um operário em greve, né? É o tema de On Strike, né? Em 1891. Olhos sobre tela. Famoso quadro aí de Hilbert van Riebeeck, né? Um dos maiores nomes da arte realista. O realismo, gente, teve aí como característica, né? O engajamento social, que significava o quê? O compromisso ali com a sociedade, né? Um retrato da sociedade, de suas relações, sem idealização, né? Exclui-se aí da obra tudo o que vier da sorte, do acaso, do milagre. Tudo é regido por leis naturais, ou seja, olha só, fazendo jus aí ao nome desse momento literário que é o realismo. Outra característica é o cientificismo, né? Neste caso aí, se vai usar, né, as teorias científicas e filosóficas como o determinismo e o evolucionismo. Também a psicologia ela vai aparecer, bem como também o positivismo, tá? A linguagem do realismo ela será simples e direta. O tempo da narrativa, né, preferencialmente será o presente, o que faz com que a literatura sirva de denúncia dos aspectos sociais e políticos. Outra coisa também que vai ser característica do realismo é o espaço urbano, tá? Personagens caricaturados das pessoas do dia a dia, retratando-se ou o aspecto psicológico ou o biológico dessas pessoas, né, desses personagens aí. Preferência pela individualidade dos personagens. O romance será documental. Também uma das características desse movimento realístico é a observação direta e interpretação crítica da realidade. Ou seja, nós teremos aí o quê? A objetividade, a análise psicológica dos personagens, né? Nós teremos também o materialismo, a crítica às instituições burguesas, a monarquia, né? A religiosidade, as crendices populares. Olha o que nós temos aí. Esse quadro, a gente faz uma comparação, né, do romantismo com o realismo. A gente vai perceber nesse quadro aí que o realismo é justamente o oposto do romantismo, é
contra o romantismo. Observe aí, no romantismo nós temos subjetividade, no realismo, objetividade, né? No romantismo, imaginação, no realismo, realidade circundante. No romantismo nós temos sentimento, emoção, já no realismo, inteligência e razão. No romantismo, verdade individual, no realismo, verdade universal, não é? No romantismo surge ali a fantasia, já no realismo os fatos aí, eles têm que ser observáveis, né? A mulher idealizada, anjo de pureza e perfeição no romantismo. Já no realismo, mulher mostrada com seus defeitos e qualidades. Linguagem culta em estilo metafórico e poético no romantismo. Já no realismo, nós temos linguagem culta e direta. Narrativa lenta, acompanhando o tempo psicológico no romantismo. Já no realismo, a narrativa de ação e de aventura. Tá? Tranquilo? O realismo, gente, como sempre acontece nas escolas literárias, pelo menos até o modernismo, né? O movimento ele começa fora do Brasil, tranquilo? Então, a gente vai ver aqui o realismo em Portugal. Na segunda metade do século XIX, Portugal passava a conhecer um período de instabilidade política, de progresso material e de intercâmbio com o resto aí da Europa, né? Coimbra, importante centro cultural e universitário da época, vai se ligar em 1864 à comunidade europeia por meio da Estrada de Ferro, né? Apesar dessas novidades no cenário político-cultural, a literatura portuguesa ainda se encontrava impregnada das velhas ideias românticas, situação que só veio aí se alterar em 1965 com a questão Coimbra, que deu início ao realismo em Portugal. Esse episódio foi uma polêmica ocorrida em Coimbra e que após, de um lado, Antônio Feliciano Castilho, conhecido poeta romântico, né, e professor universitário que criticava as novas ideias literárias, e de outro, Teófilo Braga e Antero de Quental, o grandioso Antero de Quental, né, jovens estudantes e escritores que defendiam a liberdade de pensamento e a independência dos novos escritores. Os principais representantes do realismo português na literatura são Antero de Quental na poesia e Eça de Queiroz na prosa. Olha essa citação de Eça de Queiroz. O realismo é uma reação contra o romantismo, não é? O romantismo era a apoteose do sentimento. O realismo é a anatomia do caráter, é a crítica do homem, é a arte que nos pinta a nossos próprios olhos para condenar o que houve de mal na nossa sociedade. Então a gente chega aqui no realismo no Brasil. Seguindo de perto as tendências do realismo na França e em Portugal, os escritores brasileiros eles fizeram da literatura uma forma de análise da realidade brasileira. Na década de 1881, diferentemente de que acontecia lá na Europa, o Brasil não vivia o processo de desenvolvimento industrial. Éramos ainda um país essencialmente agrário, né? Além de monarquista e escravocrata. Apesar dos crescentes movimentos literários, só nos últimos anos dessa década aí, né, ocorreria o fim da escravidão e a proclamação da República. No Brasil, o marco inicial do realismo é a publicação em 1881 de dois romances, O Mulato de Aloísio Azevedo e Memórias Póstumas de Brás Cubas, do nosso grandioso Machado de Assis, tá? Machado de Assis, para muitos literários, ele foi o maior escritor brasileiro, tá? Aqui no Brasil, Machado de Assis, e lá em Portugal, Eça de Queiroz. Joaquim Maria Machado de Assis, olha aí o nosso grandioso Machado de Assis. Ele foi um escritor brasileiro, considerado aí por muitos críticos, estudiosos, escritores e também leitores, um dos maiores, né, se não o maior nome da literatura brasileira. Ele escreveu em praticamente todos os gêneros literários, sendo poeta, romancista, cronista, dramaturgo, contista, folhetinista e também um crítico literário. Cara, a obra de Machado de Assis ela é muito vasta, muito grande. E as temáticas que Machado de Assis ele colocava nas suas obras
era a seguinte: ele ia criticar muito a questão da escravidão, né? Essa temática aí, inclusive, era familiar para ele, já que seus avós paternos foram escravos, tá bom? A homossexualidade também aparecia nas obras, né? Estava presente na temática de Machado de Assis, né? Se vê isso no conto Pílades e Orestes, beleza? E também ele trabalhava dentro das suas obras a questão da filosofia, tá bom? Os principais autores, né, e as principais obras desse momento dentro aqui do nosso Brasil, quem é? Machado de Assis, né? Ele traz as obras A Cartomante, O Alienista, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Raul Pompeia, com a sua obra O Ateneu, Aloísio Azevedo, ele tem como obra O Cortiço, O Mulato, né? Casa de Pensão, Inglês de Souza, também um escritor nosso do realismo, que ele traz a obra O Missionário. Em outro vídeo, rapaziada, faremos uma análise das obras realistas, ok? Agora eu vou cantar a paródia sobre o realismo. Vamos embora com o Henrique! Vamos chatear! O realismo no Brasil teve início com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas do Machadão. O realismo foi um movimento antiburguês no qual denunciava as falsas bases da burguesia daquela época. Objetividade, sua característica principal. Trazia também a crítica social, ironia como marca da sua retórica, enfoque em descrições psicológicas. O realismo, ele contra o romantismo. O realismo, ele é contra o romantismo. O realismo, ele é contra o romantismo. O realismo, ele é contra